sou José Ferreira dos Santos e eu faço parte da história de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História de 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história dos 65 anos de Água Doce com quem ajudou a construí-la. Hoje com José Ferreira dos Santos, ele que foi um dos primeiros patroleiros da Prefeitura de Água Doce. Seu José, seja bem-vindo ao portal Minha Água Doce. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fabi Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. O senhor começou na Prefeitura de Água Doce trabalhar em que ano? Em 76, 77. Ah não, 76 mesmo. E ficou até que ano trabalhando? 2008. Aposentado então na Prefeitura. Graças a Deus. E o senhor começou trabalhando com o quê? Eu comecei trabalhando no Braçal, Serviços Gerais. Dali uns 5 anos mais ou menos, o prefeito Walter me deu uma patrola. Zé Bereguê trabalhou com as patrolas da Prefeitura de Água Doce. Ele foi um dos primeiros patroleiros. Assim, era a frota da Prefeitura nos anos de 70, 80 e 90. Pode falar. E daí eu continuei até aposentar. E como que era manusear a patrola da Prefeitura? O senhor foi um dos primeiros patroleiros. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Quase. Quem que passou antes do senhor, que o senhor lembra? Quem passou antes, que acho que do primeiro mesmo, foi o seu Ângelo Danilo Macanhã. Depois o Léo Corso, finado. E depois o Ayrton Cordeiro. E o Nelson Veiga, o Pedro Wagner. E por aí você vai. E agora tem os mais novatos. E como que era o maquinário da Prefeitura naquela época? Era bem judiado. Nós tínhamos que degravar porque não dava para acelerar muito, porque estourava tudo. Mas nós fazia serviço bastante ainda assim mesmo. As estradas do interior, se eu não me engano, são 1.800 quilômetros de estrada de chão, né? É bastante. É bastante, né? Muita estrada. E como que vocês iam fazer a estrada? Vocês ficavam lá ou voltavam? Nós ficávamos. Nós tínhamos as casinhas, nós puxávamos as patrolas. As duas patrolas, uma puxava a casinha de dormir e a outra de fazer a boia. Uhum. Ficava a semana toda? Não, vinha embora na quarta-feira, quem quisesse vir, vinha. Na quarta daí? Na quarta e daí vinha na sexta noite embora. Uhum. Daí ficava acampado lá, daí tinha uma cozinheira. Tinha o cozinheiro nosso. Uhum. Era bom de ficar. Uhum. Bem tratado, era bom mesmo. Uhum. E o que o senhor nasceu aonde? Eu nasci no município de Água Doce. Em Água Doce. E casou aqui? Casei aqui. Qual o nome da esposa? Maria Fátima Veiga. Teve quantos filhos? 7. 7 filhos. Criei tudo na prefeitura. Tem netos ainda? Tem bastante. Quantos netos? Agora você me apurou. 12. 12 netos. Algum bisneto já? Tem 4. 4 bisnetos? 4 bisnetos. 4 bisnetos. A união entre Zé Bereguê e Maria Fátima aconteceu na igreja de Água Doce, em 1975. E como ele mesmo falou, através da Prefeitura de Água Doce, ele criou toda esta família. E o que o senhor lembra do início aqui de Água Doce? Eu me lembro que era só rua de pedra, não tinha calçamento, não tinha nada. Hoje, para ver, quem conheceu naqueles anos lá, hoje está uma delícia. Os prefeitos, cada um foi fazendo a parte deles, né? Uhum. Porque um prefeito só não consegue fazer tudo que tem que fazer. Assim, o que o senhor lembra assim, das casas inicialmente aqui? O senhor
nasceu em que ano? 54. 54. Água Doce se emancipou em 1958. Então o senhor tinha 4 anos de idade. Então, da emancipação o senhor não lembra muito. Não. Mas do início de Água Doce, o que o senhor lembra? Ah, eu me lembro do Munho ali em cima, cara, do falecido Nilson. Nilson e Kate? Grando ali, eu acho que era. Que é onde hoje tem a prefeitura? Os Mendes, acho que eram sócios, tudo. Uhum. Do silo lá, dos Mendes. Como que funcionava esse silo dos Mendes Era aí? secador de grão, secava grão. Tinha lá. Era logo no início já da cidade? Quando eu me conheci por gente, já tinha aquele silo. Já tinha aquele silo? Bacana. Que o Jesuíno Mendes, inclusive, foi praticamente um dos fundadores, né? Sim. Né? Daí depois o Luiz Balestrin e os Macanhã compraram as terras do Jesuíno Mendes, né? Que a Água Doce era praticamente tudo Jesuíno Mendes, né? E tinha o Erasmo Ferretti, que foi um dos fundadores de Água Doce também, né? Então, o senhor pegou bem no início mesmo, né? Sim, bem no início. Bacana. E o que mudou do início até o final que você trabalhou na prefeitura? Em questão, assim, de tecnologia, de mudanças, assim, mudou muita coisa? Ah, mudou, né? Bastante. Até do maquinário, os caminhão, tudo. Quando eu entrei era só Chevrolet, tinha até uns a gasolina. Uhum. Hoje tem tudo, máquina boa, caminhão bom, escavadeira. Aquele tempo não tinha nem máquina para fazer escavação para os aguadescentes. Tinha carregadeira de esteira. Uns tratorzinhos de 4. E como que era? Com tantas estradas, vocês tinham que fazer e não podia fazer tudo de uma vez, né? Ah, não, né? Não tinha como. Fazia, por exemplo, lá nos campos, ficava às vezes um mês lá. Ficava mais. 2, 3 meses lá até fazer tudo o campo é grande. E daí depois deixava os outros, quando terminava lá, que vinha pra cá. Acabado pra cá aí. Uhum. Nunca venço. Uhum. E eram bastante funcionários? Bastante. Naqueles anos tinha, porque não tinha máquina para fazer bueiro, não tinha... Era tudo na picareta e no apá, né? Nós fazíamos metade da estrada de manhã, colocava os tubos para os caminhões passar, e de tarde nós fazíamos a outra metade, confinado na dia. Uhum. Este foi o 26º episódio da nossa série documental. Já passamos dos episódios previstos, mas estamos na reta final. Contribua com esse projeto histórico e cultural inédito do portal Minha Água Doce. Ainda temos alguns personagens para finalizar essa história. Portal Minha Água Doce, há 8 anos contando a história de Água Doce região.